como enxergar com os olhos da fé. Olha que cena linda, que imagem maravilhosa. Como que nós conseguimos enxergar através de olhos que não são naturais? Isso te interessa, sim ou sim? É sobre isso que Deus vai falar aos nossos corações através desse sermão. Eu quero começar lendo com a igreja o que diz o apóstolo Paulo, escrevendo sua carta aos Coríntios, no capítulo 5, no verso 7, ele diz: visto que andamos por fé e não pelo que vemos. Alguém pode dizer, bispo, mas isso seria um pouco loucura. A própria palavra de Deus diz que o que é loucura para o mundo é o poder da pregação do evangelho. Então nós não estamos aqui para andar segundo aquilo que nós estamos vendo fisicamente. Paulo deixa claro, nós andamos por fé. Diga, eu fui chamado para andar através da fé. Fala assim, não pelo que eu vejo. É sobre isso que Deus já está trabalhando nos nossos corações. Se você puder curvar sua cabeça, nós vamos rapidamente falar com Jesus mais uma vez. Pai, nós te agradecemos, te louvamos. Nós, Pai, reconhecemos a tua presença manifestada em nosso meio. Nós te damos toda a nossa honra e glória mais uma vez e aquietamos agora os nossos corações para ouvir a sã doutrina, para ouvir a tua palavra, para recebermos, Jesus, a tua instrução, a instrução que virá através da pregação, através do sermão, da homilia. Jesus, que o Senhor possa me usar, mas que não seja eu, seja o Senhor através de mim a cuidar, a pastorear e apacentar as tuas ovelhas, Pai. Fala a estes filhos, Jesus, aqueles que estão aqui presencialmente, aqueles que estão acampados ao redor do mundo, Jesus, agora atrás de um computador, de um telefone, onde essa mensagem chegar, Jesus, a minha oração é que ela produza desígnios, frutos, porque é isso que a tua palavra faz. Ela não voltará vazia antes de cumprir os desígnios. Nós oramos em nome de Jesus e a igreja de Cristo diga amém, amém e amém. Glórias a Deus. Meus irmãos amados, família da fé, povo de propriedade exclusiva de Deus, aqueles que são separados, que são eclésias, chamados para fora, aqueles que estão nesse mundo, mas não são desse mundo, aqueles que têm a plena convicção que foram criados em espírito antes da fundação do mundo, chamado por Jesus Cristo, onde Ele mesmo disse, agora vocês vão e deis bons frutos. Se esse é você, diga amém. Somos nós, esse povo que tem um plano perfeito. Olha só, desde domingo passado nós estamos vivendo em talvez a palavra seja essa, Enoque Saraiva, um êxtase Bruno Caldeira Brant, um êxtase espiritual. Você sabe que o que Deus está fazendo no nosso meio não é algo à toa, não é, eu sempre digo isso, não é obra do acaso. Diga comigo assim, na obra de Deus não existem acasos. Na obra de Deus, diga assim, existe desígnio e propósito. Fala assim, na obra de Deus existe kairós. Existe o tempo que Deus marca, o tempo que Deus manifesta. Então Deus está dando a oportunidade, nos dando a oportunidade de experimentarmos o poder sobrenatural da fé. Você viu aqui alguns minutos o meu pai mostrando algumas listas aqui, algumas colunas, os desafios que nós temos aí pela frente. O que seria isso? Quando eu olho para essa planilha eu vejo, é a oportunidade que Deus nos dá de vermos o sobrenatural através da fé. Então nós estamos diante de, talvez, muralhas. E você não vai se esquecer que durante muitos cultos, inclusive domingo passado, nós entendemos que chegou o tempo das muralhas caírem. Então cada uma dessas colunas, eu creio que são muralhas que elas vão caindo. Mês a mês, cada muralha vai cair. Por quê? Porque nós temos um poder sobrenatural. Diga, eu tenho o poder da fé. Então hoje eu gostaria de falar algo relacionado à fé. Eu gostaria de falar como está ali sobre visão espiritual. A nossa vista natural, os nossos olhos físicos, eles têm uma função, que é ver as coisas naturais. Deus é maravilhosamente poderoso e soberano ao criar o homem, a formar o homem do pó, né? Formou o corpo, diz a palavra, e Ele nos deu alguns sentidos. Dentre esses sentidos, nós temos a visão. Quando eu falo agora, estou falando de algo natural. E Deus fez a visão para que nós pudéssemos enxergar, para que nós pudéssemos nos locomover, enfim, para que nós tivéssemos uma vida aqui nesta terra. Então essa é a função dos nossos olhos naturais, ver as coisas naturais. A função dos nossos olhos naturais é ver as coisas presentes, é ver as coisas deste mundo. Mas a visão, que é uma função do coração, agora falando da visão espiritual, ela tem a capacidade de ver o que não existe.
A visão espiritual, ela tem a capacidade de enxergar pelos olhos da fé. É você olhar o que não existe. Eu queria que, enquanto eu falo de visão, você me ajudasse a acordar o irmão que está com a visão fechada do seu lado. Ele está com as pálpebras fechadas e fala assim: acorda tu que dormes. Deus está te dando uma visão hoje. Fala assim: você não deixou de pular um bloquinho de carnaval para estar dormindo no culto. Amém? Então nós estamos aqui aprendendo como usar essa visão sobrenatural. A visão, ela é a capacidade de vermos as coisas, né, como elas poderiam ser. E isso é uma capacidade que a Bíblia diz que só é possível através dos olhos do coração, dos olhos espirituais. Somente quem vive pela fé consegue enxergar as coisas como elas deveriam ser e não como elas são. Eu queria que talvez o primeiro ensinamento, a primeira lição de hoje fosse essa, que você comece a partir de hoje, se não vive assim até então, que você comece a partir de hoje a olhar à sua volta, a olhar a sua vida, as coisas como elas deveriam ser e não como elas são. Porque muitas vezes as coisas naturais e o que a gente encontra de circunstância, as coisas circunstanciais, vamos dizer assim, elas estão fora de um padrão que é o padrão de Deus. E nós não podemos nos acomodar com esse padrão que não é o padrão de Deus. Existe um padrão que Deus fala em sua palavra, existe uma verdade que Deus conquistou através da cruz, ou na cruz, através do sangue derramado. Por isso, eu te digo algo ainda nessa introdução. O Enoque vai me ajudar. Nunca permita que os seus olhos físicos determinem o que o seu coração crê. Olha, não permita que o seu coração creia somente naquilo que você enxerga, porque isso é a coisa mais natural e humana. E eu lembro que nós não somos pessoas, e quando eu digo isso é com embasamento bíblico, nós não somos um CPF, um RG, pessoas que estão aqui, nós somos espíritos predestinados desde antes da fundação do mundo, é o que diz a palavra de Deus. Então, a nossa verdadeira identidade não é o nosso nome natural, a nossa verdadeira identidade, ela é espiritual. Diz que Deus criou os espíritos e depois Deus formou o homem do pó da terra. Ou seja, Deus pegou aquele espírito e agora forma um arcabouço. E agora o homem se tornou uma alma vivente. Mas nós só se tornamos uma alma vivente porque um dia fomos escolhidos e feitos e criados antes da fundação do mundo em espírito. Então é nesse lugar, é dessa forma que Deus quer que você viva. Paulo diz: andemos no espírito e jamais satisfaremos a concupiscência da carne. Como é que eu deixo de fazer a concupiscência, o desejo enganoso da carne? Quando eu estou andando no Espírito. E só anda no Espírito aqueles que têm um Espírito. Só pode andar no Espírito aqueles que foram escolhidos e predestinados por Jesus Cristo. Portanto, eu e você. Sorri para quem está do céu e fala assim: você é um ser espiritual. Fala, criado à imagem e semelhança de um Deus soberano. Paulo ensinou isso em 2 Coríntios, ele diz, nós vamos ler de novo: visto que não andamos por fé, ou melhor, que andamos por fé e não pelo que vemos. Então Paulo está ensinando aqui a andar por fé. Paulo está dizendo: não ande pela sua vista, não viva esta vida através de uma vista natural. Isso aqui que Paulo está ensinando, pastor David, é uma vida espiritual. Isso aqui que o apóstolo Paulo está ensinando é como nós devemos desenvolver a nossa salvação. Devemos, andar através daquilo que Deus tem falado e colocado nos nossos corações. Quem anda somente por vistas naturais não desfruta de uma vida vitoriosa. Se eu perguntasse aqui, quantos querem viver uma vida vitoriosa nesta terra? Eu creio que, amém, a Ilane e eu, nós dois queremos. Um pouco mais. Quem mais? Quem quer viver uma vida vitoriosa? Eu acho que todos nós queremos viver uma vida vitoriosa nessa terra. Então nós devemos andar por fé. Devemos caminhar por fé. Porque se nós formos olhar pelas circunstâncias, amado, a coisa está ruim aí fora. E talvez a coisa esteja ruim, talvez até dentro da sua casa. Mas eu estou aqui da parte de Deus para dizer que a condição da tua casa, a condição do mundo, a condição do Brasil, a condição desse mundo podre, caído, não é a condição que Deus tem para a sua vida, não é a verdade que Deus tem para a sua e para a minha vida. Nós estamos aqui desenvolvendo um olhar profético, nós estamos aqui desenvolvendo olhos da fé. Diga graças a Deus por isso. Amém. Vamos bater palma para Jesus. Um dia Deus disse algo ao nosso pai na fé, Abraão, que só poderia ser visto e crido e alcançado somente pelos olhos da fé. Deus olhou para um homem idoso, Abraão. Deus olhou para sua esposa, Sara, estéril. E Deus chega para esse casal e ele diz: olha só, Abraão, você é idoso, Sara, você é estéril, mas eu não estou vendo a condição. Ele falou: você será pai de uma nação.
Como é que Deus pode olhar para Abraão na sua condição natural, Sara, e Deus falar, olha, você vai ser mãe de uma nação, vocês vão gerar uma nação, somente através da fé. Por isso que Abraão é o nosso pai na fé. Então, quando Deus disse isso a Abraão, não tinha filhos ainda, Sara, sua esposa, era estéril. A pergunta que eu faço nessa hora é, como que eles poderiam acreditar nessas palavras se não fosse através dos olhos da fé? Como que Abraão e Sara poderiam acreditar naquilo que Deus estava dizendo se não fosse numa perspectiva sobrenatural e não natural? Abraão e Sara já eram avançados na sua idade, você conhece a história deles. Sara tinha sido estéril durante todo o seu casamento, toda a sua vida, mas mesmo assim Deus olha para ela e diz, Sara, eu vejo dentro de você uma nação. Sara, eu não vejo a sua condição estéril, natural e carnal. Sara, eu vejo em você uma grande nação. Abraão, eu vejo você pai de uma multidão. Diga, isto é fé. Isto é fé. E a Bíblia diz que Sara até riu nessa hora. Sara, ouvindo essas coisas, ela riu. Olha aí, Gênesis 18:11. Abraão e Sara eram já velhos, avançados em idade, e Sara já lhe havia cessado o costume das mulheres. E ele diz no verso 12, riu-se, pois Sara no seu íntimo. Deus aparece para Abraão, para Sara e fala, casal, a coisa é com vocês. Vocês serão pais de uma grande nação. Farei de vocês, de vocês virá uma grande nação. E aí Sara no seu íntimo diz que ela riu, dizendo consigo mesmo, depois de velha, e velho também o meu Senhor, terei ainda prazer. Olha a primeira impressão na mente de Sara. Olha, eu tô velha, tá o meu velho aqui, do meu lado. Testosterona zero, disse o bispo David. Testosterona zero. Não tem mais chance. Eu queria dizer algo, mas eu não sei se eu devo, pastor David. Eu não sei, nesse ritmo de carnaval dizem que a pipa do vovô... Não vou falar isso aqui. Senhor, põe trava a minha língua, pai. É o que cantam, né? Enfim, Sara olhou e falou, Senhor, a pipa do... Não, Sara olhou e falou, o meu velho está aqui. Eu sou velha, ele é velho. Ela fala, terei eu ainda prazer? E tem muita gente, eu queria trazer agora você para um lugar aqui do nosso tempo atual, do hoje. Você sabe que, você fala, como é que Sara riu do que Deus falou? Sabia que tem muita gente que ri quando um homem de Deus fala algo da parte de Deus? Eu posso dizer aqui, amado, que essa aqui é a nossa vida. Muitas pessoas dão risada quando Deus fala algo do altar. Então mesmo Sara rindo, Deus continuava vendo uma nação numerosa, uma nação tão grande quanto a areia da praia, quanto as estrelas do céu. Então eu quero abrir o meu coração aqui ainda nessa introdução e dizer para você, amado, como pastor, como alguém que está aqui à frente da igreja, eu travo uma luta diária para não conduzir a igreja somente pela minha carne, somente pelos meus pensamentos, pelos meus olhos naturais. Porque, amado, todos nós temos pensamentos, todos nós temos, mas você sabe que é uma guerra que um pastor tem que travar para não conduzir a igreja através de olhos naturais, para não conduzir a igreja somente através de condições naturais. E nós estamos vivendo talvez o maior exemplo disso nos últimos 30 anos. Essa igreja, ela é guiada através de olhos espirituais. Senão nós não teríamos assinado um contrato como nós assinamos há uma semana. Isso mostra o quê? Que nós não podemos conduzir o rebanho, conduzir o povo, a igreja, as ovelhas, com olhos naturais, e sim com olhos sobrenaturais. Eu quero que a minha vida, a vida da igreja, sejam conduzidas por olhos, que Paulo diz, os olhos do entendimento, os olhos do coração, a visão que Deus nos deu. E eu posso dizer para você que isso é uma luta diária. Assim como eu estou falando aqui num lugar de pastoreio, mas traz para a sua vida, você também tem que conduzir o homem à sua casa através de olhos espirituais. Tem muita família frustrada porque o marido não consegue dirigir a casa com olhos espirituais. E fala, olha, esposa. E vice-versa, uma esposa também junto com o seu marido, de conduzir uma família com olhos espirituais. É o que Deus está chamando para nós nesse tempo. Em Gênesis 11, 29 e 30 diz, Abraão e Naor tomaram para si mulheres. E de Abraão chamava Sarai, e de Naor Micá, filha de Milcá, filha de Arã, que foi pai de Milca e de Iscá. Verso 30, Sara era estéril, não tinha filhos. Amado, essa aqui era a condição
da nossa mãe na fé, Sara. Sara era estéril, não tinha filho. Pelos olhos naturais, Sara estava condenada pela medicina. Por que eu gosto de parar aqui, amado, e trazer essa realidade? Porque como a gente conhece a história, isso já aconteceu há muitos séculos, e a gente já conhece a história, e a gente já vê o povo judeu, e já vê, enfim, todo o plano de Deus que se cumpriu através de Abraão e Sara, a gente pode olhar para isso e não entender a profundidade do que Deus estava dizendo para eles naquele momento. Imagina você na condição de Sara e de Abraão, condenado pela medicina. É como se hoje alguém tivesse recebido um diagnóstico e falado assim, olha, isso aqui é para morte. A medicina falasse, não tem mais jeito. E mesmo assim Deus aparecesse e falasse, ei, eu vou curar você e vou fazer uma grande obra através de você. Aos olhos naturais, você fica naquela, Elias falou, né, cocheando entre dois pensamentos. Será que eu fico com o que o médico está falando? Ou será que eu fico com o que a palavra está dizendo? Em Gênesis 12:1 diz assim, ora, disse o Senhor a Abraão, sai da tua terra, da tua parentela e da casa do teu pai e vai para a terra que eu te mostrarei. Ele diz, de ti farei uma grande nação e te abençoarei e te engrandecerei o nome. Sê tu uma bênção, Abraão. Ele disse mais, abençoarei os que te abençoarem e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Amado, que promessa maravilhosa, sobrenatural, extraordinária. Isso faz ser algo ainda muito mais sobrenatural quando a gente vê a condição de quem eram aqueles que estavam recebendo essa promessa. Então essa promessa foi feita, você conhece a palavra, quando Abraão tinha 75 anos. Era um senhor já. Com 75 anos, a Bíblia diz, Sara não tinha o costume das mulheres, Abraão estava velho, ela estava velha. Deus aparece e fala, eu vou fazer de vocês uma grande nação. Através de vocês, uma grande nação. Ele diz no verso 1 de Gênesis 17, quando atingiu Abraão a idade de 99 anos, apareceu-lhe o Senhor e disse, eu sou Deus Todo-Poderoso, anda na minha presença e ser perfeito. Farei uma aliança entre mim e te multiplicarei extraordinariamente. Então quer dizer que se passaram muitos anos. Em Gênesis 12 o Senhor está falando para Abraão, Abraão, essa é a promessa, sai, você tem 75 anos, é isso que eu tenho para você. Olha, isso vai se concretizar lá na frente. O Senhor aparece agora de novo para Abraão em Gênesis 17 e Deus começa a não dar outra visão, não dar outra promessa, mas Deus começa a lembrar ele qual era a promessa dele para a vida de Abraão e de Sara. Ele diz, farei uma aliança entre mim e ti, te multiplicarei. Verso 3, prostrou-se Abraão, rosto em terra, e Deus lhe falou, quanto a mim, será contigo a minha aliança, serás pai de numerosas nações. Então o que temos aqui é uma mulher estéril e um homem de 99 anos. Essa condição natural de Abraão e de Sara. Eu quero dizer que quando nós temos visão de Deus, amados, quando nós não damos espaço para a nossa carne agir, nós somos como Abraão, governados pela fé. Quando eu entendo a palavra que Deus está fazendo chegar ao meu coração, quando eu entendo o que a sã doutrina, a Sagrada Escritura diz, quando eu não permito carne nesse processo, eu começo a ser governado através dos olhos da fé. Deus coloca a fé nos nossos corações. Para quê? Para que Ele mesmo nos dirija. Você não está aqui hoje, sabia, por um desejo humano. Alguém vai dizer, mas foi alguém que me convidou. Não foi alguém que te convidou, foi o Espírito Santo que atraiu você até este lugar. Porque Deus está manifestando uma fé que é dom de Deus, para que você possa crer nas coisas espirituais e para que você desfrute daquilo que é a bênção e a vontade de Deus para a sua vida. Então eu quero dizer isso. Sabe, Deus coloca a fé em nosso coração para que Ele mesmo nos dirija. O tempo que nós estamos vivendo agora é um grande exemplo disso. Eu falei agora há pouco, mas eu quero voltar nessa questão do que nós estamos vivendo como igreja. Não tem como nós sairmos disso. Para alguém que só enxerga com os olhos naturais, eu vou dizer para você, assinar um contrato de 6 milhões seria loucura. Para alguém, eu sei que isso é dinheiro de troco, para muitas pessoas. Mas o bispo falou assim, é uma grande quantia. Nós não estamos falando de 10 reais, nós estamos falando de 6 milhões de reais. Assinar um contrato, amado, sabendo com quanto nós tínhamos em caixa, quanto nós temos de receita, assinar um contrato desse, eu posso dizer com toda certeza que é um passo de fé. Somente olhando pelos olhos da fé. Porque se fosse pelos olhos naturais, pelas condições, pelas perspectivas, pelas contas, pela coisa natural, amado, não daria. Aí eu pergunto para você que está aqui comigo nessa manhã, eu sei que está em casa, se nós tivéssemos todo esse dinheiro em caixa, se nós tivéssemos tudo ali, sabe, certinho, onde haveria espaço para a nossa fé? Se eu tivesse tudo certo, se eu tivesse tudo certinho,
Onde haveria espaço para a nossa fé? E Deus fala, não, pode dar o passo de fé. Eu quero dizer para você que toda vez que Deus te chamar para fazer algo, naturalmente você não vai ter a condição para fazer isso. Olhando naturalmente. Abraão e Sara tinham condição para ser pais? Não tinham. Mas quando Deus chama, amado, além de chamar, Ele dá provisão. Ele dá provisão. Diz que Ele não mente, Ele não volta atrás, Ele não é homem, não é filho de homem, Ele não se arrepende. Ele diz assim, o profeta diz, Ele tendo dito, Ele fará. Se Deus disse, amado, está dito. Se Deus chamou, Ele traz a condição. Sabe, esses dias alguém mandou um vídeo de uma pastora que ela diz assim, se o teu dinheiro compra, então não é milagre, é uma organização. Se o teu dinheiro compra, amado, não é milagre. Você vai lá e fala, eu quero esse, tá? É um planejamento humano, é uma organização. Se os teus recursos resolvem, não é um milagre, é uma organização natural. Eu quero dizer para você que nessa manhã, se está no seu controle, não é fé, é humanidade. Quando que nós entendemos que as coisas são de Deus? Quando não está nada no nosso controle. Quando Deus pega e fala, entrega o prédio. Aí você fala, peraí Deus, mas estava no meu controle. Tinha uma gestão, tinha algo. Ele falou, entrega. E vai para onde? Eu não sei. A gente estava lá em Israel e orando e Deus falando, vai para uma terra que eu vou mostrar. Só entregue, vai. E descansa. E aí você sabe a história. Deus faz todo esse processo nas nossas vidas. Amado, o fato de eu e você estarmos aqui hoje unidos como igreja, o fato de nós estarmos aqui, sabe, de pé, isso é algo sobrenatural. Eu posso dizer para você quantas palavras de morte nós recebemos nos últimos 5 meses. Quantas palavras malignas nós recebemos nos últimos 5 meses. Eu posso dizer para você que todas elas caíram por terra porque eram pessoas que estavam olhando pelos olhos naturais, estavam olhando as condições naturais, estavam olhando as perspectivas naturais. Olha isso, não tem a mãe, não tem não sei o quê, não tem um prédio, não sei o quê. Ah, então eu faço 9 vezes fora, tal, pela conta. O fim é esse. Vai de retro. Mas quando Deus chama Sara e Abraão na condição natural, se nós estivéssemos olhando ali, talvez, eu acho que ele está enganado. Eu acho que ele não está sabendo das coisas. Mas eu estou aqui para dizer de um Deus que quando chama é um Deus que provê. É um Deus que quando fala, Abraão, sai da tua parentela. Eu vou para onde? Eu vou te mostrar. Eu estou falando, o que você vai fazer, Abraão? O que é isso? O como eu te conto no caminho. Só sai e vai. Só vai, disse minha esposa aqui. Olha para quem está só e fala assim, quando Deus te chamar, só vai. Só vai. Quando Deus mandar, amados, só vai. Há 30 anos que Deus fala que nós iremos ter uma sede própria. Aí você se lembra, em 2021, quando eu assumo o altar da igreja, no meu coração, eu pregando ainda no altar do nosso antigo endereço, Deus falava, Fernando, a transição não é só algo de um legado de uma geração para outra. A transição também será física. E nós começamos a cavar a oportunidade. Nós começamos a nos mover em direção a essa palavra profética de 30 anos. E eu tenho dito, amado, que o que deve nos mover... Você vai se lembrar, nos últimos meses eu falei muito sobre isso. O que deve nos mover não é um sentimento de nostalgia do passado. O que deve nos mover é uma visão profética de futuro. Porque se fosse pelo sentimento de nostalgia do passado, a gente estava todo mundo agora voltando e retrocedendo para a sala da casa do meu pai. Ah, lá era bom. Lá era todo mundo apertado. Lá não tinha... ali era bom. Mas Deus tem falado, a visão é essa. A visão é essa. A visão é essa. Por mais que nós somos gratos ao passado, por mais que nós somos felizes e gratos quando nós vemos o que Deus fez, o que nos move não é o passado, o que nos move, a força motriz, é uma visão profética de futuro. Deus não chegou para Abraão e fala, volta lá para a sua vida, lá para a tua infância. Deus falou, Abraão, vai para frente. Abraão, vai para um lugar que eu vou te mostrar. Abraão, a palavra profética é de futuro. A palavra profética nunca vai ser de retrocesso. É sempre uma palavra de futuro. Diga graças a Deus por isso. Então, quando eu anunciei para a igreja que nós sairíamos do nosso antigo prédio, para nós ficarmos acampados, e depois, sabe, conquistarmos a nossa terra, muitos fizeram, diácono JP, como Sara, riram de mim, ou de Deus, talvez. E eu me lembro quando eu estava um dia na casa do meu irmão, eu estava falando, Nath, é isso. Eu falei, mas como é que... Eu falei, Nath, é hora da gente ir para frente. É hora da gente falar para a igreja e mostrar para a igreja que chegou o tempo de nós conquistarmos o nosso espaço. É isso que nós vamos falar da parte de Deus, porque é isso que Deus está nos direcionando. E agora se passaram 6 meses, talvez 7 meses daquele tempo, e Deus está falando para a gente, chegou o tempo de levantar acampamento. Chegou o tempo de pisar num lugar, de conquistar uma terra. Mas você viu que tem uns gigantes, você viu aqueles palitinhos laranja, é tudo gigante aquilo lá. São os anaquins. São eles. A gente pode pôr no próximo gráfico. Anaquim 1, Anaquim 2, Anaquim 3, Cananeu, pode pôr.
Jebuseu, Eteu, Eveu, Amorreu, são eles que estão lá na terra. Morreu, disse alguém. Nós vamos conquistar, amado, essa terra. E assim como Josué com Caleb espiam aquela terra, eles falam, a terra é boa, a terra manda leite. Mas tinha 10 caras falando, não, mas o gigante é muito maior. A condição é muito... Amado, sempre vai ter pessoas ao seu lado olhando as circunstâncias naturais. Mas Deus chamou você para ser um Caleb e um Josué, para olhar pelos olhos da fé. Você não foi atraído para a missão apostólica da graça de Deus, para Cristo vive São Paulo, para ser uma pessoa, desculpa a expressão, mas uma pessoa mediana, uma pessoa medíocre, que fica olhando as coisas conforme o curso do mundo. Nós não estamos mais no curso do mundo. Ele nos tirou desse lugar. Ele nos transporta para um reino. Agora a nossa visão é juntamente, como disse Paulo, estamos assentados juntamente com Cristo em regiões celestiais. É essa visão agora que um povo em graça vive. É essa perspectiva que Deus coloca. É essa autoridade que Deus nos imbui, amados. Então, pois bem, chegou então a hora de nós experimentarmos de um grande milagre como igreja. Mas eu posso dizer para você, amado, que na minha mente a nossa sede já existe, ela está pronta. E eu vou contar um segredo para você, não conto para ninguém. Ela é muito linda. Bispo, como é que você sabe? Eu já fui lá, mano. Como você já foi lá? Os meus olhos espirituais já viram. Já existe. Nós já visualizamos. Agora é o processo natural das coisas acontecerem. Mas as nossas, lembra que eu falava isso? As nossas orações já pisaram lá há muito tempo. Talvez há 30 anos as nossas orações pisaram no lugar que nos próximos meses os nossos pés vão pisar. O que é isso senão o poder da fé? O que é isso senão o poder sobrenatural da unidade? O bispo Rai falou aqui, né? O que ele falou? No mundo fala alguma coisa. Para nós, a palavra do salmista, do Salmo 33. Na comunhão dos santos, o Senhor ordena a bênção. O que é isso senão a comunhão dos santos e a bênção de Deus? Ele diz, é como a barba, é como o óleo da barba que escorre a barba de Arão e vai. É isso, é a bênção de Deus. Então chegou a hora, amado, de nós pisarmos nesse lugar. E Paulo agora ele vai continuar ensinando aos hebreus como funciona a fé. Para falar de fé, a gente precisa ler o que diz Paulo em Hebreus 11, no capítulo 1, ou verso 1 em diante. Ele diz, ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam. Leia comigo isso, você precisa ter isso de cor no teu coração. Paulo fala, habite ricamente a palavra de vós em nós. Então eu preciso que a palavra de Deus esteja habitando, esteja fazendo morada no meu coração. Leia comigo, ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam, a convicção de fatos que se não veem. Eu pergunto, você precisa ver alguma coisa para ter certeza e convicção? Não! Eu preciso ter 6 milhões guardadinhos no caixa para ter certeza. Não! Eu preciso dizer, a minha fé, a fé que Deus colocou em mim, o dom da fé, faz com que essa provisão exista já. Ele diz no 2, pois pela fé os antigos obtiveram bom testemunho. Paulo está dizendo, olha para trás, lembra? Olha o que aconteceu atrás. Os antigos obtiveram bom testemunho. Ele diz no 3, pela fé, entendemos que o universo foi formado pela palavra de Deus, de maneira que o visível veio a existir das coisas que não aparecem. Isaac veio a existir das coisas que não aparecem. Isaac veio a existir como filho da promessa quando Deus falou, Abraão, você é velho, mas eu vejo em ti uma nação. Deus viu, amado. Deus vê antes das coisas acontecerem. O que Deus está nos convidando nessa manhã? A nós colocarmos essas lentes e começarmos a enxergar as coisas como Deus vê. Começarmos a enxergar as coisas antes delas acontecerem. Ele diz de maneira que o visível veio a existir. Ou seja, isso aqui veio a existir, dando um exemplo prático, das coisas que não aparecem. Das coisas que não, do invisível. Então eu estou pregando para alguém aqui nessa semana que talvez vai passar por um exame. Talvez esteja pregando para alguém aqui que vai fazer um exame, uma cirurgia, uma reunião com um grande advogado, vai ter decisões para tomar. Eu te digo algo, tenha certeza e convicção da tua vitória. Certeza e convicção, amado. Isso, mas é quarta-feira de cinza. Amado, para Deus é o dia do poder dele na sua e na minha vida. É o dia do poder de Deus. Então mesmo que os teus olhos físicos estejam vendo muitas impossibilidades, eu quero dizer para você, como é que você olha para essa questão da fé? Eu quero dizer para você, fé é ver o futuro no presente. Se você começar a entender que a fé é você começar a olhar uma sede que já está pronta,
mas que a gente vai levantar ela, vai construir ela. Mas ela já está pronta. É olhar no futuro, o que é futuro no tempo presente. Isso é fé. Traz para a sua vida agora. Você vai dizer, bispo, meu casamento está falido. Começa a olhar o seu casamento agora, no presente. Próspero. Um casamento alegre. Bispo, eu não tenho nem a esposa. Começa já a ver pela fé. Bispo, eu não tenho nem o marido. Começa já a ver pela fé. Bispo, mas é a minha casa que é o meu sonho. Começa a ver pela fé. Começa a trazer a existência. Começa a buscar isso. Porque fé é ver o futuro no presente. Diga comigo, fé é ver o futuro no presente. Você sabe que eu faço algo muito natural com a minha esposa. Nós começamos a falar, sabe? Nós começamos a falar no presente de algo que nós... Exatamente isso. Fé é você ver o futuro no presente. Nós começamos a falar no presente, de fato, como se as coisas tivessem acontecido. Como se nós já tivéssemos conquistado. Em vários exemplos. Eu me lembro, talvez mais recente, a gente começa a olhar. Não, Deus falou que nossos filhos vão estudar aqui. E é isso que Deus... A gente pisou naquele lugar. Deus testificou. Assim, mas sabe a condição? E aí... Você vai falando, você vai confessando. Quando você vê no outro dia, 2 dias, 3 dias, quando você vê, você já está falando como... Eu já estava quase indo buscar as crianças na escola. E eles não estavam nem lá. Não, porque esse caminho é melhor, essa rota é melhor. Você já tinha sentado com o diretor, eu não tinha nem ido na mesa de reunião. Mas eu já estava falando, não, e a gente pode depois ver um apartamento aqui, a gente pode mudar aqui para que a gente veja... E vamos esperar a série. Olha, mas Deus está desenrolando tanta coisa. Eu estava orando, Deus, desenrola logo essa série, porque a minha vida, onde eu quero morar, onde eu quero ver, eu preciso saber onde vai ter esse lugar. E agora Deus começa, é aqui. Só que a gente já estava lá atrás, falando, olha, é aqui, a gente mapeava aqui, voltando para as coisas das crianças. E a gente vai falando, essa hora eles saem da escola, Não, qual hora que seus filhos... talvez ele não estava nem estudando, ele estava em casa. Mas nós já estávamos vivendo o futuro no presente. E de uma forma sobrenatural. Quando você vê, você está vivendo aquilo que você estava confessando. Bispo, me ensina esse poder da mente. Esse é o poder da fé. É o poder do sobrenatural de Deus. Esse é o poder dos poderes. Então comece você casado, você solteiro, você jovem, você senhor, comece já a falar as coisas que não são como se já fossem. É exatamente isso. É de fato você trazer e viver as coisas que não são como se já fossem. Alguém vai perguntar, bispo, como é que eu obtenho essa fé? Paulo vai te dar a resposta em Romanos 10:17. E assim, a fé vem pela pregação, e a pregação pela palavra de Cristo. Ou seja, você está agora recebendo através da pregação a fé. A sua fé está sendo ativada agora. A fé vem pela pregação. Eu só posso crer em Jesus quando alguém fala de Jesus, e aí ele manifesta o dom da fé. O primeiro dom que se manifesta antes de nós mesmos confessarmos Jesus, ele dá o dom da fé, para que eu possa crer nele. Para eu que estava, como diz Paulo em Efésios, morto nos delitos e pecados, ele fala, ele vos deu vida. Como é que eu recebi essa vida? Porque ele deu o dom da fé, para que nós pudéssemos crer em Jesus. E Paulo diz que isso vem através da palavra. Por que precisa ter palavra nas igrejas? Porque senão a fé é morta. É um ajuntamento de pessoas. É uma reunião social. Mas canta um louvor, faz isso aqui. Você sabe que Jesus no final dos dias vai dizer assim, apartai-vos de mim, eu não vos conheço. Então tem muito lugar que se diz igreja, amado, que não tem ali nada, porque não tem a fé. Onde o centro, o objeto de culto é talvez homens, talvez uma experiência, mas não é Jesus Cristo, não é o trono de Deus. Então, quanto mais o altar te ensina, mais você desenvolve a sua fé. Olha alguém que está acordado do seu lado e fala assim, você está desenvolvendo a sua fé hoje, porque Deus te ama. Faz aquela voz de pastor pentecostal, fala, Deus te ama. Filho. Deus te ama. Ele vai andando, ele vai... Não, tô brincando. Vamos voltar para aqui. Eu não sei onde eu estou. Quanto mais, não sei onde está Deus, quanto mais o altar te ensina, mais Deus desenvolve a nossa fé. Pense, sabe, se nós fôssemos olhar agora numa questão geopolítica, se nós fôssemos olhar para o Brasil pelos olhos físicos, se nós fôssemos olhar para... o que nós poderíamos enxergar o que está aí fora? Só corrupção, crise, injustiça, pecado, malignidade, criminalidade. A visão dos olhos físicos, ela é perigosa. Sabe por quê? Porque ela produz algo no coração que é a desesperança. A visão dos olhos físicos, ela vai produzir no coração das pessoas um medo. Ela vai pandemia. Depois do carnaval vai vir outra onda aí, vai vir não sei o quê. E já começam os rumores. O que isso está produzindo nas pessoas? Medo, temor, insegurança, angústia, sabe?
Então a gente vive a geração mais ansiosa, mais depressiva, mais angustiada de todos os tempos. Como é que pode ser a geração que tem mais acesso a conteúdo, que é a geração que tem mais acesso a conhecimento, que é a geração mais tecnológica, mais moderna, mas é a geração mais ansiosa, mais depressiva? Então o que eu estou fazendo aqui hoje, amado, é te ensinando a desenvolver uma vida através dos olhos da fé. Eu não estou aqui falando de coisas naturais, eu não estou aqui falando de coisas carnais. Alguém pode dizer, mas bispo, eu só vi perdas na minha vida até então. Alguém pode ter entrado aqui nessa manhã ou estar em casa falando, bispo, eu só vi desilusão, falência, falta de dinheiro, falta de amor. Bispo, eu só vivi traição. Amado, eu quero dizer para você que isso é o que seus olhos naturais estavam enxergando até então. Hoje Deus te coloca aqui, amado, para você começar a olhar a sua vida com os olhos da fé e começar a ver restituição, começar a ver que a palavra de Deus diz que no lugar da vergonha Ele tem dupla honra, que Ele recolhe as suas lágrimas e que para cada lágrima Ele tem motivos de riso. É você começar a olhar numa perspectiva de um futuro, que é o futuro que Deus tem para a sua vida. A sua condição atual, ela não define quem você é. O seu passado. Mas lá, bispo, lá atrás, amado, deixa lá atrás, fica lá atrás. Por isso que a Bíblia diz que Ele apagou, Ele afogou no mar do esquecimento. Mas os crentes estão com varinha pescando, falando, deixa eu pegar a depressão lá dos anos 80. Deixa eu pegar a falência lá de trás. Ei, passou. Já passou. Deus tem restituição, diga graças a Deus por isso. Então eu tenho insistido sobre visão, e eu vou continuar a fazer isso nos próximos cultos. Porque o Senhor tem trazido pessoas que estão vivendo tempos difíceis, nós sabemos, porque os dias são maus. Bispo, quando você prega isso, parece que vocês vivem numa bolha. Amado, nós vivemos no mundo, mas nós não somos do mundo. O que nós estamos aprendendo aqui é porque Jesus nos deixou no mundo, mas Ele nos deixou a fé que vence o mundo. Então nós precisamos aprender a viver nesse mundo com a perspectiva certa. É isso que você faz aqui, é isso que você aprende aqui. É isso que a palavra de Deus nos ensina. Nós entendermos que é assim que Deus quer que nós vivamos neste mundo caído. Então eu vou insistir nessas questões, porque Deus tem trazido pessoas que talvez estejam desanimadas, que perderam a sua esperança. E eu sei que muitos ambientes da nossa sociedade não inspiram ninguém. Se a gente for olhar o que está acontecendo agora, amado, os ambientes da sociedade, eles não inspiram. Pelo contrário, eles geram medo, como eu disse, insegurança, desanimam, desencorajam, são tóxicos, são ambientes negativos, roubam a nossa capacidade de sonhar. Por isso, veja a importância de você aprender sobre fé. A importância de você desenvolver os olhos da fé. Deus nos dá a visão espiritual para que nós não temos que viver do que nós vemos, e sim viver do que nós cremos. É por isso que Deus nos dá a fé. Olha, se fosse, amado, para nós vivermos das coisas naturais, nós não estaremos aqui fazendo a obra de Deus. Nós não estaremos aqui pregando. Nós não estaremos aqui cantando. Nós não estaremos fazendo nada. Estaremos em casa, vendo o desfile. Você quer lá, 9, 10. Eu não lembro nem. Dá um nome de uma escola de samba aí, pelo amor de Deus. Veio até aqui, né? Você tá. Vai falar que você não fica vendo aquele mestre de cerimônias lá, sei lá, aquele. Deus me livre, fala, tá amarrado. Para matar ele, não, Jesus. 7. Fim de feira, diz minha esposa. Amado, Deus está dando visão para você desenvolver os olhos espirituais e você viver o futuro de Deus no seu presente. Diga graças a Deus por isso. Entenda que os nossos espíritos foram criados, como eu disse, para operar no nível espiritual. Isso, por que você fala tanto das coisas espirituais? Porque nós somos criados em espírito. Então, nós somos criados para operar no modo espiritual. Eu não fui criado em você para operar no modo natural. Senão você ia estar lá sambando, lá fazendo... Esse é o modo natural. Você ia estar lá com a cerveja, lá no ambiente... dá mais uma aí, bispão, vamos junto. Isso são as coisas naturais. Você não foi chamado para viver na depressão, na angústia, no medo, na doença. Nós somos chamados, amados, para operar no modo sobrenatural. Diga, eu fui chamado, diga, eu fui criado para operar no modo sobrenatural. Diga, no modo espiritual. É o que diz Gênesis 1:26. Também disse Deus, façamos o homem a nossa imagem conforme a nossa semelhança. Ou seja, nós somos criados em espírito. Então o nosso modus operandi tem que ser no espírito e não na carne. Depois Paulo fala, né? Que a carne milita contra o espírito contra a carne, porque são opostos entre si. Diga mais uma vez, eu fui criado
para viver no modo espiritual. Então Deus, Ele nos dá a capacidade de operar como Ele opera, através do Espírito. Se nós devemos desenvolver e temos que desenvolver um caráter de Cristo, ou seja, eu tenho que desenvolver os atributos de Cristo. Cristo não falava das coisas naturais, Cristo falava das coisas espirituais. Paulo diz no verso 6 de Hebreus 11, de fato, sem fé é impossível agradar a Deus, porquanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que se torna galardoador dos que o buscam. Então Deus existe sim ou sim, igreja? Sim. Diz que sem fé eu não agrado esse Senhor, esse Deus. Eu preciso me aproximar de Deus, preciso crer que Ele existe, e aí eu tenho então galardão desse Deus. Galardão para a vida eterna, mas também a Bíblia diz galardão aqui em vida. Então viver pela fé é você ter uma vida bem-sucedida. Você não foi criado para viver com medo. A gente vive uma geração de crentes medrosos. É o crente Elias, né? Mata lá da parte de Deus 400 profetas do mal. Aí uma energizada dos infernos fala, eu vou te matar, Elias. E aí ele vai para uma caverna com medo. Você não foi criado para ter medo, amado. Você não foi criado para viver debaixo de medo. Romanos 8:28 diz, sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam. Você pode dizer, eu amo meu Deus. Fala isso com a sua mão levantada, fala, eu amo meu Senhor. Fala, eu devo tudo a Ele. Fala, tudo que eu sou é dEle, tudo que eu tenho vem dEle. Então diz que se nós amamos, amém, se nós amamos esse Deus, tudo coopera para o nosso bem. Aqueles que são chamados segundo o seu propósito. Olha, então quer dizer que tem um propósito de Deus nas nossas vidas. Existe um propósito. Eu não estou aqui por acaso pregando, você não está por acaso aqui. Existe um propósito em tudo isso. Eu vou dizer algo forte, amado. Até os planos do diabo trabalham em nosso favor. Se você entender isso, amado, você começa a sair desse lugar de medo. Até os planos de Jezabel trabalharam para a bênção de Deus na vida do profeta Elias de uma geração. Todos os energizados do diabo em toda a palavra, em todas as histórias, tudo cooperou para o bem dos filhos de Deus. Por que na sua vida não iria cooperar? Se Deus não faz acepção entre os seus filhos. Você lembra da história de José? Seus irmãos tinham ciúmes. Por quê? Porque José era especial. Tinha profecia, tinha sonho. Todos tentavam matar ele. Aí vendem ele no Egito, toda aquela história. A mulher de Potifar fala, vem cá, José, que eu te quero. Não sairás daqui sem me abençoar, Josué. A mulher de Potifar tentou ir para cima do cara. Aí finalmente, dentro de uma cadeia, amado, ele revela o sonho de Faraó, se torna governador do Egito. Eu falei que daqui a pouco a gente vai entrar numa série estudando muito sobre José. Eu tenho lido muito, estudado muito. Não é hoje ainda. Mas só para a gente lembrar, o que esse cara passou, mano? O que ele fez de errado? Deus chamou ele. Ele achou graça diante de Deus. Ele era especial aos olhos do pai, da mãe. Mas os irmãos invejam. Olha o meu casaco. Que casaco que é, moleque? A gente vai tacar você no poço. Tá achando o quê? Não, mas eu ganhei uma capa. Eu tenho isso aqui. Olha, os feixes vão se dobrar. Deus deu um sonho. Vamos jogar esse moleque no poço. Vamos vender ele. Enfim. Aí tudo o que aconteceu. Tramam contra ele. Ele é preso. A mulher tenta. Você fala assim, mas o que José fez de errado? José era um bom homem. Diz que ele tinha um caráter, né? Tinha uma postura ali ilibada. Não questionava as coisas de Deus. Aí em Gênesis 50:20, você vai entender o que diz a história. Diz, vós, na verdade, intentaste o mal contra mim, porém Deus o tornou em bem. Amado, até os planos malignos contra as nossas vidas, Deus faz se tornar em bem. Até as pessoas que falam de você, até as pessoas que te acusam, até, sabe, as circunstâncias. Tornou em bem, para fazer, como vedes agora, que se conserve muita gente em vida. Uau, então quer dizer que ele teve sonhos, 7 anos de vacas magras, 7 anos, toda aquela gestão que ele teve ali no Egito, para que depois, num tempo de crise, ele tivesse alimentos estocados para falar, ei, muita gente agora vai ser alimentada. Deus tinha um plano na vida de José. Deus tem um plano na sua vida. Eu sempre digo isso, Deus tinha um plano na vida de Davi, Deus tem um plano na sua vida. Todos eles passaram por poucas e boas, mas eles chegaram ao final da história, sendo mais que vencedores. São heróis da fé. Então tem muita gente que se levanta contra o nosso ministério, quero dizer isso. Mas eu descanso em Deus, amado, porque Ele faz tudo isso cooperar para o nosso bem. Afinal de contas, nós continuamos aqui, estamos aqui há 30 anos de pé pregando essa palavra.
E assim será nos próximos 30 e nos próximos 30 e até quando Deus permitir, as próximas gerações, para a honra e glória do nome do nosso Deus. Então as nossas palavras, vamos bater palma com o Bispo Rai. A glória é para Jesus, a honra é para Jesus. Amém, Camilo? As nossas palavras são poderosas, porque elas são o resultado dos pensamentos. A boca vai falar do que está cheio, o coração. Por isso que eu citei Paulo, se não me engano, nos Colossenses. Enchei-vos ricamente da palavra de Deus. Habite ricamente a palavra de Deus. Por quê? Porque a minha boca vai falar do que meu coração está cheio. Aí você vê quando a pessoa abre a boca, o apóstolo falava, minha mãe falava e vou falar. 5 minutos, você sabe o que passa no coração da pessoa. 5 minutos de conversa, de prosa. Você está lá falando com a pessoa, 5 minutos você já sabe tudo que passa no coração da pessoa. Por quê? Porque a boca está falando daquilo que está cheio o coração. Por isso que a gente tem que ter a palavra de Deus no nosso coração. Em 2 Coríntios 4,13 diz, tendo porém o mesmo espírito da fé, como está escrito, eu criei, por isso é que falei. Liga a tela em nome de Jesus. Eu criei, por isso é com essa passagem. Eu criei, por isso é que eu falei. Por que nós estamos aqui, sabe, falando das coisas espirituais? Porque nós cremos nas coisas espirituais. Nós cremos em Deus, nós cremos em Jesus, nós cremos na sã doutrina, nós cremos na graça, nós cremos nos desígnios de Deus, por isso nós estamos falando. Também nós cremos, por isso também falamos. Olha quem está ao seu lado e fala assim, você precisa falar mais das coisas de Deus, porque é isso que você crê. As pessoas precisam ouvir da sua boca, a sua fé sendo prática. Olha o profeta falando aqui, ó. Às vezes dá uns apagão lá, né? Mas está tudo certo para a glória de Deus. Então, amado, vamos voltar aqui. Se você crê que você vai sair do aluguel, comece a declarar isso com certeza e convicção. Eu vou sair do aluguel. 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 Aí depois você vai falar, eu já saí do aluguel. Eu já saí do aluguel. Agora eu tenho minha casa. Agora eu tenho... Amado, bispo, mas você não sabe quanto eu ganho. Eu não preciso nem saber. Eu só sei que Sara era estéril também. Então se você crê, amado, comece a falar. Comece a declarar isso. Se você está com dívida, comece a profetizar. Deus irá restituir os anos que foram consumidos pelo gafanhoto. Aí fala, não, eu estou... mais uma, menos uma. Olha a confissão. Aí aqui não passa mais cheque, mas tinha um cheque boi. Você lembra que era o cheque boi? A pessoa pegava e fazia... Cheque Jesus, com certeza ele ia voltar. A pessoa vai na dívida, ela fala, não, vai passando mais um cheque, vai dando não sei o quê, vai... Não, amado, não é assim. Não é assim que funciona. Começa a declarar, o meu Deus segundo a riqueza em glória. O meu Deus. Você quer ler isso? Lê comigo então lá. Filipenses 4,19. Vamos juntos. E o meu Deus, segundo a sua pobreza e escassez... Oh, meu Deus do céu. Mas tem crente que pensa que Deus é assim. Porque ele olha para Jesus na condição dele. Então se eu estou vivendo crise, Deus é um Deus de crise. Se eu estou vivendo problema, Deus é um Deus de problema. Amado, Deus é fiel e imutável. Você pode estar vivendo no vale da sombra da morte, passando no vale da sombra da morte. Deus continua sendo bom e fiel. Deus continua sendo justo. Ele não muda. Ele não é algo variável, que ele muda de acordo com as circunstâncias. Então leia comigo a certeza da palavra. E o meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, há de suprir em Cristo Jesus cada uma de vossas necessidades. Amado, ou você crê nisso, ou você crê nisso, Beatriz. Amém? Ou eu creio, ou eu creio. Não, meu Deus, segundo a sua riqueza, há de suprir. Mas é que aqui... Mas o valor, mas a luta. Amado, ou eu creio que ele supre R$1 e 6 milhões, ou eu não creio. Ele há de suprir sim ou sim, igreja? Então não deixe com que pensamentos e palavras negativas minem a sua visão de Deus. Porque tem muita gente do seu lado falando, não é bem assim. Não, você está sendo enganado. Isso é uma lavagem cerebral. Fala assim, é lavagem cerebral mesmo. Está lavando de tudo que o mundo colocou de ruim. Isso é o poder da graça de Deus. Lava, regenera, transforma. Mas vós fostes lavados, disse a palavra de Deus. Deus está te lavando, Ele já te lavou antes da fundação do mundo, tirando toda impureza, todo pensamento derrotista, negativo. É isso que Deus faz na vida de um filho. Ainda bem que nós somos lavados e fomos regenerados pelo Espírito Santo de Deus. Ai de nós se tivéssemos pensamentos impuros, pensamentos negativos. Você foi lavado, diga graças a Deus por isso. Então tenha pensamentos grandes. Pois todo pensamento grande, ele procede, todo grande empreendimento procede o quê? De um pensamento grande. Se você sair aqui depois, faz essa experiência, vai sair na rua, você vai ver vários prédios aqui na região, você vai ver construções, empreendimentos.
Como é que aquilo foi possível? Porque um dia aquilo nasceu na cabeça de alguém antes. A gente não para pensar, né? O cara construiu lá o Burj Khalifa, um arranha-céu, o prédio mais alto do mundo. Como é que aquilo... Alguém pensou naquilo. Alguém falou, eu vou fazer um prédio que vai ser desse, vai ser assim, vai ser o maior prédio. Alguém pensou nisso. A Bíblia diz que as coisas visíveis vieram das coisas que não existem. Do invisível, o visível passou a existir. Então, se for olhar até as coisas do dia a dia, para você olhar um arranha-céu, para você olhar um grande empreendimento, alguém teve que pensar, isso existiu na mente de alguém. Então, os pensamentos que têm que habitar na nossa mente são esses pensamentos. Não vou fazer, porque se bater um vento vai cair, se cair, não. Aí não. A pessoa, o fracasso da pessoa, o pensamento derrotista, ele faz com que a pessoa fracasse antes dela começar. Deu para entender? Um pensamento derrotista põe uma pessoa em fracasso antes dela começar uma empreitada. Porque não é que ela começou e ela falou, quer saber aqui? Não, ela nem começa, ela, vai, e se cair, e se, eu sempre falo, e se der certo? E se Deus colocar a mão e a coisa prosperar? Isso aqui é o quê? Isso é a perspectiva da fé. Então, eu sei que tem jovens aqui, jovens, não se conformem apenas com o segundo grau. Não se conformem, não, vou fazer uma escola aqui, vou fazer depois uma coisa. Mas não se conforme. Estude, se capacite. Faça o melhor que você pode fazer. Aprenda, enfim, se aperfeiçoe. Por quê? Porque isso é o que fazem os vencedores. Nós não somos pessoas medíocres, medianas, que falam, deixa a vida me levar e onde chegar lá vai dar tudo certo. Não é assim que funciona. Os olhos da fé fazem com que você se prepare, com que você, antes de uma empreitada, você já organize tudo. Mas eu nem comecei, mas já está tudo organizado. Já está tudo orado, já está tudo planejado. E aí eu vou e dou o passo de fé. Então eu quero ir para o final, dizendo que muitas vezes Jesus ele teve que tratar da vista com os seus discípulos. Eu tenho 15 minutos com os seus discípulos. Os discípulos só andavam pelo que viam. Eu preguei recentemente no culto dos cedros da multiplicação dos pães e dos peixes. Eu acho que é muito propício a gente falar disso. E falaremos muito, porque eu creio que é isso que nós vamos viver como igreja, uma multiplicação sobrenatural. Eu quero ler com você a história, está lá em Marcos, narrada, capítulo 6, verso 34 em diante. Ao desembarcar, viu Jesus uma grande multidão e compadeceu-se deles, porque eram como ovelhas que não tinham pastor. E passou a ensinar-lhes muitas coisas. Em declinado a tarde, vieram os discípulos a Jesus e lhe disseram, é deserto este lugar, e já avançada a hora. Fala para mim assim, os discípulos estavam vendo as coisas naturais. O que eles estão vendo? A hora, eles estão vendo o ambiente e eles estão dizendo, vai dar ruim. Naturalmente, eles estavam dizendo, é avançada a hora, olha, tá deserto esse lugar. Aí eles chegam já na decisão do que fazer, que é o verso 36. Despede-os para que, passando pelos campos ao redor, pelas aldeias, comprem para si mesmo o que comer. Eles estão transferindo a responsabilidade. Manda o povo embora. Deixa que eles vão achar um vilarejo ali, eles vão achar alguma coisa para eles comerem. O verso 37 diz, porém, ele lhes respondeu, dá-lhe vós mesmos de comer. Disseram-lhe, iremos comprar 200 denários de pão e para lhes dar o comer? Ele está falando, Jesus, a gente vai pegar aqui 10 mil reais, quando a gente vai tirar isso para comprar de pão, para dar para o povo comer? Então aqui Jesus começa a ensinar eles, comecem a olhar pelos olhos da fé, senhores. Para de olhar a hora, para de olhar a condição. Você sabe que no mundo de Deus, nas coisas sobrenaturais, não tem hora. A hora é nossa aqui, do nosso tempo. Coisas naturais, ele estava olhando o tempo, o entardecer, o ambiente, o deserto. Jesus fala, começa a olhar pelos olhos da fé. Então ele disse, quantos pães tendes? Ide ver. E sabendo eles responderam, olha, 5 pães e 2 peixes. É o que eles tinham ali encontrado no meio da multidão. Então Jesus leia comigo agora, a gente tem que entender que as coisas de Deus, elas não são sugestivas. Jesus vai fazer, pensando bem, que tal? Jesus ordena a eles. Jesus dá uma ordem, que todos se assentassem em grupos sobre a relva verde. E fizeram, repartindo-se em grupos de 100 e de 50 em 50. E tomando ele os 5 pães e os 2 peixes, erguendo os olhos ao céu, os abençoou. E partindo os pães, deu aos discípulos para que os distribuíssem. E por todos repartiu também os 2 peixes. E o 42 diz, e todos comeram e se fartaram. E ainda recolheram 12 cestos cheios de pedaços de pão e de peixe. Os que comeram dos pães e dos peixes eram
5.000 homens. Eu tenho dó das mulheres que ficaram com fome. Amados, 5.000 homens, mais famílias, toda aquela galera. Jesus alimenta toda aquela multidão. Mas lembre-se que no começo ele tem peixes e pães. 5 pães e 2 peixes, é o que ele tem na mão. Imagina só, você olhando aqui e falando, acho que não vai dar. Se der uma migalhinha para cada um, mesmo assim não vai dar. E agora? Era o que os discípulos estavam falando. Despede o povo, Jesus, manda eles embora, eles que se virem, cada um vai lá e compra para si mesmo o que comer. Jesus falou, não, vocês mesmo vão dar para eles comerem. Endoidou o homem? O que passa? O que Jesus está falando? Comecem a olhar pela perspectiva da fé. Então, amado, isso aqui não foi algo sobre multiplicar pães e peixes. A verdadeira aula que eles tiveram aqui, sabe qual foi? A verdadeira aula que aqueles homens tiveram foi eles aprenderem a olhar pelos olhos da fé. A multiplicação dos pães e dos peixes, é o grande milagre. Mas a verdadeira aula era, olhem pelos olhos da fé. Não se conformem com as condições que vocês veem. As condições não determinam os resultados. As condições não determinam o plano de Deus nas nossas vidas. Porque pelas condições, amado, eu vou ser muito sincero, que eu falei no começo, que como pastor eu tenho que travar uma luta para não dirigir a igreja segundo os olhos naturais, e sim pelos olhos espirituais. Se fosse pelos olhos naturais, nas condições, estávamos todos nós agora nas nossas casas, com as portas fechadas da igreja, cada um tocando a sua vida no teu canto. Mas é justamente porque Deus nos chamou para olhar pelos olhos da fé que nós estamos aqui hoje, declarando um futuro e trazendo esse futuro para um presente. E daqui 2, 3, 4, 5, 6 meses, daqui 1 ano, nós estaremos num lugar dizendo, Deus disse e Deus fez. Deus falou lá atrás e nós estamos vivendo agora. Os nossos olhos estão contemplando aquilo que era algo gasoso. Era gasoso, uma sede, um prédio, um terreno em São Paulo, pelos valores, era gasoso. Aí Deus começa a fazer o gasoso se tornar líquido. Aí a gente está talvez nesse processo agora, mas eu quero dizer para você que tudo que é gasoso na sua vida vai se tornar sólido, porque os seus olhos vão ver o milagre de Deus concretizado. Assim como eles viram aquela multidão alimentando, assim como Deus fez questão de sobrar, porque Deus não é um Deus de escassez, que fala, vai dar um só para cada... Amado, os gordinhos estavam lá falando, será que é só um? A gente come já olhando da esposa, falando, vai sobrar o dela. Você acha que não tinha gordinho naquela época comendo, falando, vai ser só um McFish para cada um? Não, eu quero também um dele. Ele falou, não, pode comer. Come. Recolhe 12 cestos fartos, cheios. O que é isso? É a bênção, é o sobejar. Deus não vai fazer nada limitadinho da nossa vida. Nada, amado, o que Deus faz? Sobeja, é abundância. Ele é a fonte de toda abundância. As coisas que Ele faz são abundantes. Então comece hoje a ver a sua casa própria, o seu casamento restaurado. Comece a ver os seus filhos no caminho do Senhor. Comece a ver a sua promoção. Comece a ver o seu negócio próprio. Comece a olhar agora para a sua vida com as perspectivas certas. Comece a olhar para a sua vida agora com os olhos da fé. Não dizendo, é deserto, é tarde, vamos despedir as pessoas. Comece a olhar e falar, Senhor, é uma grande multidão, mas eu creio que com o que eu tenho aqui nas tuas mãos, o Senhor vai multiplicar. E o casamento vai restaurar. A saúde vai voltar. A alegria vai voltar. O gozo vai voltar. O prazer vai voltar, o negócio vai se abrir, o empreendimento vai prosperar. Por quê? Porque Deus está dizendo, e quando Deus diz, amado, as coisas acontecem. Deus falou, dá para comer, dá para eles comerem. Dá o quê? Dá para comer. Mas dá o quê? Ordenou o Senhor, senta o povo. O que eu falei para os homens dos cedros? Eu falei assim, olha, isso aqui, por mais que seja um milagre, a gente aprende uma lição de logística nisso tudo. Porque para Deus o milagre é um milagre, está tudo certo. Mas Deus já viabilizou o milagre antes do milagre acontecer. Deus falou assim, ei homens, sentem. Coloca os caras 100, 50. O que Deus está falando? Vocês vão ver o que vai acontecer aqui, daqui a pouquinho. Deus preparou o terreno para depois de alguns minutos o milagre acontecer. Sabe o que Deus está fazendo com você a cada culto? Está preparando o seu coração. Está preparando a sua mente. Está preparando as suas mãos, amado. Para você ver um milagre sobrenatural. Eu posso só pedir algo agora do Fernando mesmo. Só não atrapalha Deus. Só não atrapalha Deus. Só não murmura. Eu vou falar disso lá em Itanhaém daqui a pouco. O bispo Ricardo me chamou para pregar lá às 18h30. Só não murmura, amado. Só não reclama. Só não põe Deus à prova. Porque foi a causa daquele povo não entrar naquela terra. Deixa Deus ser Deus. Se submete ao agir de Deus. Para de sair daqui e falar, mas veja bem o negócio. Amado. Deixa Deus ser Deus.
Isso aqui não são palavras persuasivas. Isso aqui, sabe o que é? Isso aqui é o poder do Espírito Santo. Nós estamos lendo palavras. Nós estamos aqui há exatamente quase 1 hora estudando a palavra. Você viu que eu falei? Há exatamente quase 1 hora. Tipo... A conta nunca foi meu bom. Mas quando eu comecei a pregar aqui foi 10 horas. Sei lá, amado. A gente está aqui ouvindo a palavra de Deus. Não importa o tempo também. Deus não estava nem aí para o tempo com eles. Eu também não quero saber do tempo. Nós estamos aqui lendo a palavra de Deus. Nutrindo nossos espíritos. Então, amado, sabe, comece a olhar para a sua vida. Você que tem um sonho, um grande sonho. Eu me lembro quando a gente foi se casar, amado. Eu e minha esposa. Nós tínhamos 24 anos. Chegou a hora de casar. Chegou a hora. Eu tinha 2 pães e 5 peixes. Eu acho que eu tinha os 2 pães e ela os peixes. Eu falei, Deus falou que eu vou casar, assim, é hora de casar. Precisamos casar, né? Porque Deus falou, eu também sinto que é a necessidade da gente casar. Paulo fala, não viva abrasado, eram 8 anos namorando, namoro santo, tá? Para vocês que ficam falando, 8 anos de namoro em santidade. E eu falei, Deus, eu preciso casar. Mas eu trabalhava numa comunidade aqui em Paraisópolis. E eu tinha um garantido de R$100 por dia, só que eu ia só 4 vezes na semana. Era o garantido. E Deus falou, você vai casar. Eu falei, mas para casar tem que ter casa, tem que ter isso, tem que ter aquilo, tem que ter aquilo. E vamos casar. Aí quando a gente, um dia assim, do nada, vamos casar sim, vamos casar. Então vamos casar, vamos casar. Então vamos casar. Mas vamos casar mesmo? Vamos casar mesmo. Mas tipo, de casa, de casa. Então eu falei, Deus, agora eu vou ter que ver o seu sobrenatural. E aí, mas quando a gente tomou a decisão, vamos nos casar? Vamos nos casar. Começando a andar aqui pela Avenida Roberto Marinho e tal. Eu lembro até hoje, eu estava num Fox que a minha esposa tinha, a gente conversando. E assim, que acho que a gente aquele exercício que a gente faz com as crianças, a gente começou lá atrás. Não, porque vai ser assim, já estava vivendo o casamento, já estava acontecendo aquilo. E eu, na minha mente, falava, mas, meu Deus, eu preciso comprar a clínica que eu trabalho para conseguir trabalhar. Não ter um vale lá de 100 conto por dia e tal, e se entrar paciente, porque se não entrar paciente, sabe como é comédia de profissão, toda aquela história. Resumindo tudo, amado, nós começamos a nos mover em direção a isso. Não tinha condição alguma de nós nos casarmos. A avó da minha esposa, a saudosa Dona Lourdes, muitos conheceram ela. Dona Lourdes foi recolhida no ano passado. No ano passado, isso. Ela foi um anjo das nossas vidas. A Dona Lourdes, a gente falou que ia casar entre nós. Aí um dia a vozinha da Cintia chega e fala assim, olha, eu estou orando a Deus para eu vender uma casa, porque se eu vender uma casa, eu vou dar um apartamento para vocês. Aí eu falei, Dona Lourdes, eu estou orando muito por essa venda dessa casa. Eu nunca vi fé como essa em todo Israel. Mas ela falou, não, mas é que é uma casa antiga, não é tão fácil de vender. Ela vale muito, mas está desvalorizada, porque está fechada, isso, aquilo. Eu falei, não, mas você vai ver. A Madela orava há 4 anos para vender a casa. Em 3 meses ela vendeu a casa. Eu já fui lá, falei, você vendeu a casa. Ela falou, eu vou ajudar vocês a dar uma entrada no apartamento. Eu falei, não era esse o combinado, Dona Lourdes. Eu vou dar uma entrada. Eu estou brincando aqui, mas foi... Ela, não, eu vou dar uma entrada. Eu falei, amei. A gente falava, lógico. Mano, quem que ganha uma entrada de um apartamento hoje em dia? Eu falei, tá tudo certo, Dona Luz. Que Deus colocar no teu coração e a gente vai para cima. Aí na hora de assinar, ela falou, pode pagar o valor total, porque vai depois ficar com parcela, não sei o quê. Amado, nós ganhamos um apartamento, eu e minha esposa, para nós nos casarmos. Aí eu falei, agora tem que encher a casa de toda a sorte de bens preciosos e deleitáveis. Aí eu comecei a juntar dinheiro. Depois de 6 meses, eu tinha R$400. Não. Eu tinha 300. Sabe por quê, Davi? Porque R$100 eu usei para comprar um relógio para minha esposa que ela nunca usou. Fui no shopping, eu quero comprar um relógio de aniversário para ela. Ela nunca usou o relógio. Então eu tinha 300, porque eu gastei 100 pro relógio. Aí eu falei, amado, de forma sobrenatural. E aí Deus começou a mover, e aí as coisas começaram a melhorar, e aí pacientes, aí minha esposa no trabalho dela. Aí, logicamente, que toda a nossa família engajada, meus pais, os pais da minha esposa, e todo mundo, a gente falou... Eu lembro minha esposa vendendo um sonho, ela pôs uma planilha na TV da minha casa e falou, olha, nós queremos nos casar, eu consigo isso, o Fernando não consegue nada, ou isso aqui... Vamos trabalhar, irmãos. Aí a gente começou a ver espaço, amado. Só que eu falei, não, a gente vai ter um casamento. Aí a gente foi ver um espaço. Eu vou resumir a história. A gente foi ver um espaço, ele era muito cansadinho. Mas a minha esposa queria tanto casar. Ela falou, não, achei bom. A minha mãe falou, Cindy, não é aquilo não. Aí, vamos ver outro espaço. Aí a gente foi ver um espaço que era o nosso vizinho do antigo endereço. Chamava Casa Petra, existe até hoje. Não tem que esconder porque foi lá que eu casei.
Ele era vizinho nosso e ele estava inaugurando a casa que é atual hoje, ali na Moreira Guimarães, na 23 de maio. Aí eu falei, vamos lá ver. Quando a gente entrou lá, mas eu olhei para minha esposa, olhou para mim e falei assim, é aqui que a gente vai casar. Dono de todo o ouro, toda a prata, a gente andando assim, eu já estava me sentindo, amado. Eu andava, ele dava docinho, ele falava, quer um champanhe? Eu falei, não, champanhe não, porque eu não bebo, mas dá todos os docinhos aqui, vai dando tudo para mim. Fiz a refeição da semana lá. Quem nos recebeu foi uma atendente. Só que lembrando, a gente chegou lá, sabe como? Fala assim, eles chegaram de Fox. A gente chegou de Fox. E a moça viu o nosso carro. Eu pergunto para você, você acha que ela respondeu a proposta? Eu estou até hoje esperando a mulher mandar a proposta do valor do buffet. Estou até hoje, Lucão, esperando. A mulher não mandava e aquela ansiedade. Eu falei, por que a mulher não manda? E a gente já falou, não, a gente vai casar lá, eu já fazendo lista, já fazendo... Eu nem sabia quanto era o buffet. Aí não chegava, a gente começou a reprogramar, vamos começar a ver outra coisa. Falei, a mulher viu a gente chegando de Foxzinho, né? E falou, não vou nem passar para esses caras. A gente está no nosso antigo endereço e esse vizinho nosso, que era o proprietário dessa casa, está se mudando para essa casa que ele estava recém-inaugurando. E ele foi se despedir do Bispo Bill, lembra, tio Bill? Ele foi falar tchau pro Bispo Bill, que tinha a gente se conhecia. E eu contei pro meu tio, sem querer, que falei, eu fui lá na casa Petra, o cara nem me respondeu, nem falou comigo. Aí o tio Bill lançou pro proprietário, pô, meu sobrinho foi lá na sua casa para casar e nem deram atenção para ele. O cara falou, não, ele falou assim, gente, ele foi na minha... E não responderam. Para tudo. O cara me ligou, pegou o telefone e falou, eu faço questão que você venha aqui. Aí chegou eu, de Fox e peito estrifado no outro dia lá. Só que aí eu levei todo o exército de Israel, levei meu pai, minha mãe, levei minha sogra, levei meu sogro, levei todos os valentes de guerra, e os chifres de carneiro, e a arca da aliança. A gente entrou naquele lugar e falei, vou tomar posse disso aqui hoje, Deus não me trouxe aqui por acaso, porque já tinha passado uns 3 meses sem resposta. Eu falei, então, a gente veio aqui e não teve resposta, me perdoa. Isso aqui não é nosso métier, o cara todo elegante, todo amado. Olha, eu quero, como eu posso ressarcir, reparar esse erro? Eu falei, deixa a gente casar aqui. Dá 2 docinhos e tá tudo certo. Olha, o valor é esse, tal. Quando ele falou o valor, a gente não sabia até então. Aí eu já falei, vamos voltar. Retrocedendo. É esse. Sabe o que acontecia nas nossas reuniões de casamento? A minha mãe pedia para ir no banheiro. Depois que a gente casou, o cara falou, eu ia pro banheiro e eu ficava intercedendo. Quando eu falava os valores, ela entrava no banheiro e falava, Deus, move o coração desse homem, quero. Aí ela voltava plena assim. Teve uma reunião com a floricultura, sabe como fala? Decoração de flor. Amado, meu pai tem não sei se tem mais, ele tinha um blazer beijinho. Ele saiu todo riscado assim, ó. O cara ia falando o valor, ele ficava riscando o blazer dele assim. Às vezes ele falou, nem sei o que eu tô perdido. É flor? Isso aí é flor? Foi uma empreitada, amado. Mas para resumir, ele falou, eu vou dar um desconto significativo para vocês, é tanto, eu vou fazer por tanto, e isso, e aquilo, aquilo. E aí, podemos fechar? Mesmo com desconto, a gente se olhou assim. Achei que o senhor podia fazer mais. Tinha alguém debaixo de uma mantinha, a dona Lourdes. Eu vou pagar para eles o buffet. Eu falei, veja que és profeta, dona Lourdes. E, amado, assim foi. Casamos. Só jogador casava lá na casa. Eu não sei como é que tá hoje, mas era jogador. Tinha acabado de casar o Dentinho e a Samambaia lá. Os jogadores de... Eu falei, esse lugar era só... Amado, nós tivemos um casamento dos sonhos. Estou dando um resumo. Nós compramos nosso apartamento, mobiliamos nosso apartamento. Nós vivemos tudo aquela... Como isso? Porque nós estávamos declarando todo o tempo. É isso, é isso. Eu estou brincando aqui, mas era o tempo de confissão, era oração em família. Todo mundo, sabe, com o mesmo coração, com o mesmo propósito. E hoje eu olho para trás, mas a ideia era álbum, fotografia, foi onde a gente quis o álbum, foi o ensaio não sei onde, foi não sei o quê, tudo aconteceu. Por quê? Porque existiu algo primeiro criado aqui nas nossas mentes. Uma certeza e uma convicção. Não retrocedemos diante dos desafios. E Deus foi movendo corações, Deus foi movendo pessoas, Deus foi fazendo assim, foi fazendo assado. E Deus realizou aquele grande sonho nosso. Eu olho para trás e falo assim, Deus fez no meu casamento, Ele não vai fazer agora na igreja? Não vai fazer na sua vida, meu amado? Toda vez que você se dispõe a dar passo na direção daquilo que Deus fala, amado, Deus coloca o chão. Deus provê, Deus traz o recurso. Deus move corações dos reis dessa terra, dos príncipes. Deus move os corações dos poderosos dessa terra, para você ser beneficiado. Que a partir de hoje você aprenda e saia daqui a não olhar mais com olhos humanos, com olhos naturais, porque Deus está chamando um povo para ser guiado por olhos espirituais. Que assim seja na sua vida, porque essa é a vontade de Deus. Diga glórias a Deus, dê uma salva de palmas a Jesus, fica de pé no teu lugar. Deus é bom. Você que namora há muito tempo vai sair daqui hoje escrevendo a data do teu casamento. Pena que a dona Lourdes não está mais aqui, senão te indicava ela para ser sua assessora de casamento.
Dona Lourdes, acessória esse casal aqui que eles estão numa força. Eu estou brincando, Dona Lourdes, mas Deus, nossa, foi tão bom. Nossos pais, toda a nossa família ajudando. E depois vem padrinho, toda aquela história. E Deus é maravilhoso, amado. Deus usa as pessoas. Eu quis dar esse exemplo para finalizar. Não estava aqui no meu script, mas Deus inspirou. Para você sair daqui hoje de verdade, vendo que o Deus que fala é o Deus que faz. Pai amado e Deus bendito, te damos glórias, Pai. Te damos honras, louvor, por tudo que o Senhor tem feito. Pela tua bondade, pela tua misericórdia. Te agradecemos, Jesus, porque o Senhor não nos trouxe aqui mais uma manhã para nós ouvirmos uma palavra humana. O Senhor nos trouxe aqui nessa manhã, Pai, para nós experimentarmos do poder natural, do poder sobrenatural, Pai, da fé. Jesus, a minha oração final é que o Senhor possa tirar de cada mente aqui, Pai, as barreiras humanas, as limitações, Jesus, os questionamentos, Pai. Oh, Jesus, assim como aqueles discípulos falaram, despede as multidões, porque é chegada a hora, é avançada a hora, o lugar é deserto. Pai, que não seja essa a nossa fala, porque nós estamos aqui aprendendo a falar como o Senhor e não como os discípulos, Pai. Os discípulos focaram Jesus na condição, o Senhor focou no milagre, Jesus. Nós queremos focar nos milagres, Jesus. Tu és o mesmo ontem, hoje e para todo sempre. Pai, se o Senhor fez aquele milagre na multiplicação dos pães, se o Senhor colocou, Pai, dentro de Sara, no ventre de Sara estéril, o Senhor colocou um filho abençoado, Pai, uma semente bendita, Pai, uma linhagem bendita. Em Isaac, Jesus, vem toda a descendência do povo escolhido judeu. Pai, o Senhor não olhou a condição de Abraão na carne de Sara, o Senhor já enxergava o milagre. Deus, eu creio que o Senhor nos olha hoje aqui da mesma forma. O Senhor não está olhando para as nossas condições, o Senhor não está olhando as nossas posses, o Senhor não está olhando, Pai, a nossa saúde, o que o diagnóstico o médico falou, a sentença que o médico deu. Pai, o Senhor está olhando o poder, o Senhor está olhando o milagre, o Senhor está olhando o futuro. Jesus, por isso nessa hora nós chamamos a existência, Deus, através da nossa fé, nós chamamos a existência coisas que não existem como se já fossem, Pai. Esse é o poder da fé. Nós agora, Pai, temos certeza e convicção, aquilo que o Senhor falou lá atrás está se cumprindo. Eu profetizo, Deus, que na vida desse povo as promessas irão se cumprir. O Senhor, Pai, tem nos gerado um espírito de urgência. Nós sabemos, Pai, que o Senhor está antecipando, que o Senhor está concretizando, que o Senhor está velando para que essas palavras se cumpram. Por isso nós oramos aqui, Pai, que nós possamos sair daqui, Pai, olhando pelos olhos da fé, Jesus, não olhando a conta, não olhando a condição, não olhando, Pai, o padrão do mundo, mas olhando o padrão dos céus. No céu não há escassez, no céu não há derrota, no céu não há doença, no céu não há crise. Por isso nós fazemos essa oração: seja feita aqui na terra como é no céu a tua vontade, Pai. Que em cada casa, que em cada lar haja provisão, haja restauração, haja alegria, haja o gozo do Espírito. Nós saímos daqui, Senhor, impulsionados por essa palavra de fé. Nós saímos daqui, Pai, impulsionados para dar um passo de fé na direção do que o Senhor diz, porque se o Senhor diz, já é. Se o Senhor diz, já é. Se o Senhor diz, vai acontecer. Pai, as nossas orações estão pisando em lugares que os nossos pés pisarão em breve, Pai. Casas, empreendimentos, negócios, oh Pai, concretização de famílias, de casamentos, de sonhos. Nós declaramos que haja a tua bênção, porque o Senhor diz que temos o sim e o amém para todas as promessas consumadas na cruz. Que se cumpra em nós, Pai, que nós possamos testemunhar dos teus milagres, dos teus prodígios e das tuas maravilhas. Nós oramos em o nome santo de Jesus Cristo. E aqueles que passam a ver pelos olhos da fé, e aqueles que verão o sobrenatural de Deus em suas vidas, diga glória a Deus. Você pode dar um brado de vitória àquele Deus bom, justo. E agindo Deus, Cristo vive. Ninguém impedirá. Ninguém vai impedir o agir de Deus na sua vida. Ninguém vai impedir o agir de Deus na nossa igreja, porque é chegado o nosso tempo. Você tem força para levantar suas mãos? Que o amor de Deus, as doces manifestações e consolações do Espírito Santo sejam constantes e sejam permanentes na vida de todos aqueles que misturaram essa palavra com fé
e que vão ver os frutos. Eu profetizo, os sinais hão de acompanhar, não é os que sentem, os que creem. E os que creem digam amém, amém e amém. Louvado seja Deus. Bom dia a todos, vá nessa força, abrace quem está ao seu lado e diga: que bom que você veio à casa de Deus, porque você vai ter uma semana de fé, de milagre. Amanhã eu espero todo mundo lá no office, hein? Todo mundo junto, pra gente experimentar do poder de Deus, às 20 horas. Graças e paz, internautas. Graças e paz a todos.